Então tá, o que é o positivismo jurídico? Você sabe? É o positivismo jurídico ou são os positivismos jurídicos? É um positivismo jurídico só ou são vários? Para sua surpresa, são vários. Mas tem uma coisa que eles têm mais ou menos em comum. Vamos começar daquilo que é mais geral e depois a gente explica aquilo que é mais particular. Mas se você caiu nesse vídeo, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal para não perder conteúdos como esse. Vamos direto ao ponto. O positivismo jurídico corresponde a uma série de correntes, a uma série de movimentos que desafiam uma tese fundamental do justnaturalismo. Que tese fundamental é essa? A tese da conexão necessária entre direito e moralidade. Os positivistas vão defender duas ideias fundamentais, que vão ser bastante bem explicadas pelo Robert Alexy. A tese da separação entre direito e moral ou da separabilidade entre direito e moral. Parece só um jogo de palavras, mas aqui tem uma importância grande a diferença entre separação e separabilidade. Já vamos chegar a isso. Enquanto os não positivistas, digamos, os naturalistas, por exemplo, defenderão alguma versão da tese da conexão necessária entre direito e moral. Então, os naturalistas dirão fundamentalmente o seguinte: existem certos princípios morais, certos princípios de justiça que têm caráter universal, que são válidos universalmente e que são acessíveis à razão humana, ou seja, que nós, por meio da razão, podemos descobrir. E nós, por meio da razão, podemos fazê-lo de forma comum. E segundo, um sistema de normas só será válido e só será jurídico quando estiver de acordo com a tese número 1, ou seja, quando estiver de acordo com esses princípios morais e de justiça universalmente válidos e acessíveis à descoberta da nossa razão. Isso que descreve a tese da conexão necessária entre direito e moral faz com que a validade do direito dependa de certos princípios morais ou de justiça que eles são superiores ou reputados como superiores. É exatamente isto que aparentemente, apenas aparentemente, preste bem atenção, os positivismos jurídicos parecem desafiar. Então existe uma concepção vulgar do positivismo jurídico que nos diz o seguinte: positivista jurídico é todo aquele sujeito que nega a tese justnaturalista número 1, qual seja, a de que existem princípios morais ou de justiça universalmente válidos e acessíveis à razão humana. Mas não é exatamente disso que se trata. Aqui nós precisaríamos nuançar a ideia de positivismo jurídico para mostrar que há como que flavors, sabores do positivismo jurídico muito distintos. E eu vou fazer aqui 4 distinções. Existe um positivismo que se exprime como ceticismo ético. Existe um outro positivismo que se exprime como positivismo ideológico. Existe um terceiro positivismo que se exprime como formalismo jurídico. E existe um quarto que se exprime como positivismo metodológico ou conceitual, que, para sua surpresa, você vai perceber que é muito parecido com algumas extrações do pós-positivismo ou do neoconstitucionalismo. Eu sei que o Bob já fez uma distinção semelhante, mas não é nela que eu estou me apoiando aqui. Estou me apoiando numa distinção que faz o Carlos Santiago Mino na introdução à análise do direito. Então, vamos a essas flavors do positivismo jurídico. O que é o ceticismo ético? É uma maneira de enxergar o positivismo que recebe influência de certos empirismos. É isso que vai fazer com que a maior parte dos positivistas tente tratar cientificamente o conjunto do ordenamento, as normas jurídicas, inclusive trabalhando as normas como se elas fossem aparentemente coisas, sujeitas a serem conhecidas através de um método científico apropriado. Isso que muitos pós-positivistas, mais tarde, vão descrever como sendo uma ontologização da norma jurídica, o tratamento dela como se ela fosse um ente, como se ela fosse uma coisa, mas também vai receber uma influência extremamente importante do positivismo lógico que foi desenvolvido dentro do Círculo de Viena e cuja principal descoberta vai ser a seguinte: os juízos de verdade e falsidade, eles só se aplicam sobre fatos. Eles não alcançam as normas. Eles não incidem sobre questões morais. Portanto, não há normas verdadeiras e falsas. Não há princípios morais verdadeiros ou falsos. O que existem são fatos, ou afirmações de fato, enunciados de fato, verdadeiros ou falsos, correspondentes ou não correspondentes à realidade. As normas e a moral, elas se definem, portanto, não na esfera da verdade, mas na esfera da validade, o que é um outro registro lógico. Tá te soando alguma coisa parecida com Kelsen, a distinção entre ser e dever ser.
mas já chegaremos nisso. Isto leva os céticos éticos do positivismo a dizerem o seguinte: todo e qualquer enunciado ou proposição linguística sobre valores é sempre subjetivo, relativo do ponto de vista moral, quer dizer, varia no tempo e no espaço de acordo com as circunstâncias, e impreciso. Geralmente exprime estados emocionais e originam, no mais das vezes, definições que são vazias. Um belíssimo exemplo disso estaria no conceito de justiça que vai ser investigado pelo Kelsen, em um livro de 57 chamado O que é Justiça. Ele vai tentar mostrar justamente que a ideia de justiça como tal, né, quase como que metafísica, ou a ideia da filosofia moral de justiça, ela impõe um ideal irracional, que não tem um conteúdo cognoscível e objetivo. Por que o Kelsen estava afirmando isso? Porque ele abominava a ideia de justiça? Não, porque ele estava tentando mostrar que, sob a ideia de justiça, o que geralmente existia eram tentativas de justificar estados de coisas e ordenamentos jurídicos. Portanto, Kelsen fazia aqui uma denúncia com certa função crítica, dizendo, olha, o trabalho de um jurista, que é um mero técnico da sociedade, um mero técnico normativo da sociedade, não deve ser amparar, sustentar ou dar legitimidade a estados de coisas. Ele apenas as descreve. E aqui haverá uma divergência entre os utilitaristas e que vai originar a filosofia analítica do direito. Jeremy Bentham, John Stuart Mill e depois, mais tarde, o jurista John Austin, dirão que sim, é possível justificar racionalmente um princípio moral universalmente válido. Lembre-se, por exemplo, de Jeremy Bentham falando sobre a felicidade do maior número e a sua maximização como um critério racional de justiça. Por outro lado, o injusto seria o ato que produziria a diminuição da felicidade do maior número. Isso estaria de acordo com uma suposta natureza humana. Lembre-se, por exemplo, de John Stuart Mill falando do princípio de dano como uma limitação à expansividade da liberdade privada. Ao mesmo tempo, Herbert Hart, no conceito de direito, também não vai se mostrar cético em matéria ética. Ele não dirá, evidentemente, que a questão moral é uma discussão irracional e ponto final. Ou seja, nós precisaríamos distinguir juspositivismo de ceticismo ético. O que o Nino está tentando mostrar com essa argumentação é que é possível ser positivista e crer ao mesmo tempo na primeira tese dos jusnaturalistas, aquela tese que diz que existem princípios morais ou princípios de justiça universalmente válidos e cognoscíveis pela razão humana. Mas existe um segundo flavor do positivismo jurídico, que é o positivismo ideológico. O positivismo ideológico nos diz que toda norma válida e toda norma vigente deve ser obedecida independentemente dos seus conteúdos. É claro, a crítica que vai ser endereçada a esses positivistas ideológicos é, ora, vocês nada mais estão fazendo, a pretexto de fazer uma teoria do direito, vocês nada mais estão fazendo do que justificar regimes de força, regimes de autoridade. Agora, se você for parar para ler os autores positivistas, você vai perceber que ninguém praticamente adere a esse axioma de maneira plena, nem o próprio Kelsen. O positivismo ideológico encara o direito como um fato bruto e como um fato simplesmente obrigatório. Ou seja, nós não estamos tratando aqui de uma postura conceitual, nós estamos tratando de uma postura ideológica e, pasme, de uma postura que também é moral, o que torna essa postura imediatamente relativa. Porque o que está sendo advogado aqui sob a roupagem de um positivismo ideológico é, em boa verdade, um princípio moral de caráter único, né? Seja boi de corte, obedeça cegamente a todo e qualquer ordenamento jurídico, a todo e qualquer comando emanado pelo soberano ou pela autoridade. Este é o positivismo ideológico. E é isso que você acha que é o positivismo no fim das contas, né? E não é. Quase ninguém, praticamente nenhum positivista sério diz para você obedecer de maneira acrítica. Pelo contrário, o positivismo foi inventado justamente em desafio a esses discursos de legitimação que tinham como suportes teóricos justamente os teóricos do justnaturalismo. Então, fica esperto, porque se você acha que o positivismo jurídico é o positivismo ideológico, você não está entendendo muito bem do que é que se trata. Terceira flavor, terceira manifestação do positivismo jurídico, traços de formalismo jurídico. A ideia aqui é muito singela, e eu acho que você consegue entendê-la bem. Direito é sempre uma técnica, uma disciplina social estruturada sob a forma de um ordenamento jurídico.
Esse ordenamento jurídico é composto por conjuntos de leis, ele tem por característica ser uno, completo e coerente, se não estaticamente, pelo menos dinamicamente, ou seja, nos nossos esforços de interpretação, sistematização e aplicação do direito a casos concretos, o que significa que este ordenamento jurídico ele deve ser consistente, ele deve ter o mínimo possível de vaguezas ou ambiguidades. Trata-se, portanto, de um sistema autoportante, de um sistema autossuficiente. É aquilo que o Bob, lá no positivismo jurídico, vai chamar de positivismo teórico, né? Mas é como eu disse, nenhum desses teóricos afirma que o ordenamento jurídico está estruturado como um sistema de maneira estática, mas sempre de maneira dinâmica. Ou seja, depende do law and the making, né? Quer dizer, depende do direito na medida em que ele está se fazendo, ele está se aplicando, ele está se criando e se reproduzindo como sistema, que ele consegue ser uno, completo, coerente, consistente, sem vaguezas ou sem ambiguidades. Então, essas todas são tendências sistêmicas do direito, e o direito é interpretado como sistema de formas jurídicas. E por fim, há uma quarta e última flavor do positivismo jurídico, que é o que se chama de positivismo metodológico ou positivismo conceitual, o ponto no qual você percebe que é possível ser positivista e, ao mesmo tempo, abrir o conceito de direito às questões da moralidade e do valor. O que é o direito para um positivista metodológico ou para um positivista conceitual? Ele nada mais é do que a descrição de prescrições sem adotar nenhum juízo de valor sobre a sua obrigatoriedade. E é mais ou menos a mesma coisa que o Kelsen dizia, né? Existe norma como prescrição e existe norma como descrição de uma prescrição. Quando eu descrevo uma prescrição, eu não estou dizendo que ela é obrigatória, eu não estou dizendo que ela é politicamente benéfica, eu não estou dizendo que ela procede de uma autoridade legítima, eu simplesmente estou reconhecendo que ela é eficaz ou que ela faz parte de um sistema que no seu todo demonstra eficácia. O direito aqui é tomado como um fato, ele é tomado como um dado, sem que nós tenhamos que assumir nenhum tipo de postura valorativa para isso. Nisso, o positivismo não é de forma nenhuma incompatível com a tese primeira do justnaturalismo. Qual a tese primeira? Vamos lembrar. A tese de que existem princípios morais, existem princípios de justiça que são universalmente válidos e acessíveis à razão humana. A grande questão que geralmente fica pululando aqui é, tudo bem, mas e o direito nazista? Era direito? A gente tinha que reconhecer como direito? Ora, o direito nazista era direito, num sentido do positivismo metodológico ou conceitual? Era. Por quê? Porque obedecia ao princípio da eficácia. Porque as normas que faziam parte dele eram eficazes no seu todo. Isto não leva a nenhum julgamento de valor nem positivo nem negativo sobre o caráter moral dessas prescrições. De um ponto de vista dos fatos, aquilo funcionava como direito, tanto quanto o Cor Iuris Hammurabi no seu tempo, ou o Corpus Iuris Civilis no seu tempo. Agora, a pergunta, o direito nazista deve ser obedecido? Óbvio que sob o ponto de vista de uma moralidade universal, não. Então, quando nós olhamos para a tese número 1 do justnaturalismo, e nós olhamos para esses princípios morais universais e que podem ser conhecidos pela razão humana, nós temos uma resposta sobre a questão da sua obrigatoriedade e, na verdade, sobre a falta dela. E a pergunta que o Nino se faz é, ora, essa questão é uma questão filosófica profunda? Não. É uma questão meramente terminológica que defronta justnaturalismo e positivismo jurídico. Trata-se de um mero problema de linguagem ou de tradução entre justnaturalismo e justpositivismo. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui nesse vídeo ficou bastante surpreso com aquilo que nós dissemos sobre o positivismo, porque a imagem que nós temos do positivismo é de uma teoria muito mais quadrada e muito mais ligada à obediência. Só que o meu objetivo aqui é justamente te mostrar que não, que em boa verdade o positivismo jurídico, ele primeiro não se trata de um positivismo só, há vários, né? Existem várias dissonâncias internas a esse movimento, a essa maneira de pensar o direito que nós chamamos vulgarmente de positivismo jurídico e que desafiam a sua imagem vulgar. Ainda assim, e por mais surpresos que nós tenhamos ficado ao descobrir esses conteúdos sobre o positivismo jurídico, eu quero deixar para vocês uma síntese bastante útil sobre o positivismo jurídico e agora sim eu me apoio em Bob. Em geral, nós chamamos de positivismos aqueles movimentos que dão prevalência à lei como fonte por excelência do direito. O próprio Bob vai reconhecer que o impulso legislativo
ele constitui um fato histórico, universal e irreversível. Nesse sentido, existem 3 grandes eixos analíticos que permitem compreender as características em geral do positivismo jurídico. O Bob vai falar do positivismo como método, como teoria e como ideologia. Como método, o positivismo sugere uma abordagem avalorativa. Vamos gastar o alemão? Aquilo que em alemão se chama de wertfrei, ou seja, livre de valor, livre de valoração. E toma, portanto, o direito como um fato, como um dado empírico, sem recorrer a juízos de valor sobre o seu conteúdo. Disso decorre o vínculo essencial entre a teoria da validade do direito e a teoria do formalismo jurídico. Como teoria, o positivismo define o direito em função de um elemento coativo, a sanção, que é elementar à teoria coativa do direito. Na sua teoria das fontes, persiste o claro predomínio do direito legislado, agora encontrado em complexa relação com direitos consuetudinário e judiciário. Costuram-se uma teoria da norma dedicada à descrição estrutural das proposições prescritivas do direito e uma teoria do ordenamento, que vai compreender o direito positivo como um conjunto de normas vigentes numa certa sociedade e que se ocupam do problema da unidade, da coerência e da completude. E aqui estão o problema da pluralidade das normas, das antinomias, das contradições e também o problema das lacunas, que vai ser atacado por cada uma dessas tendências sistêmicas. E, finalmente, no plano teórico, o positivismo implica um método científico, uma interpretação mecanicista do direito, que atenuam o elemento criativo das decisões, geralmente privilegiando funções mais declaratórias ou declarativas do magistrado do que inovadoras. Como ideologia, os positivistas defendem a teoria da absoluta obediência à lei, o que Bobbio chamará de positivismo ético e o Nino chama aqui de positivismo ideológico. No entanto, é como nós dissemos, existem mais desobedientes em potencial entre os positivistas do que obedientes cegos à legalidade. Um abraço e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esquece de inscrever no canal. Até a próxima!